aqui é Vasco. Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, olha aqui, está começando aqui a live, o Fala Presidente, hoje a sexta-feira animada, agitada, aqui véspera de clássico, aquela coisa toda. Não vou me alongar demais, já vou primeiro começar aqui a apresentação do nosso querido Léo Lacerda, meu grande amigo Léo Lacerda, que vai aqui colaborar, vai contribuir nesse papo com o presidente, nosso presidente Alexandre Campelo, presidente do Vasco e candidato à reeleição. Vamos falar, claro, né? Vamos falar sobre o Vasco. Léo, boa noite, satisfação, prazer ter você aqui, meu querido amigo. É um prazer. E já aproveita e já dá aí o seu canal, já fala do seu canal para a galera já entrar no seu canal, e depois eu vou apresentar. Apresentar não, que dispensa apresentações, já vou soltar uma pergunta para o nosso querido Campelo. E aí, Léo, beleza? Tranquilo? Show de bola, Calheiros. Boa noite, Calheiros. Boa noite, presidente Alexandre Campelo. Boa noite a vocês que estão em casa. Somos do canal Na Torcida Vascaína e viemos aqui hoje para esse Fala Presidente aí com muita expectativa para poder falar de Vasco, discutir a respeito da política, os projetos aí, né, do Alexandre Campelo, de repente, para o futuro do Vasco, mais 3 anos, caso ele seja reeleito. Então, tomando essa expectativa boa, vamos falar de Vasco, que é o que interessa. E obrigado, Calheiros, pela confiança e pela oportunidade. Com certeza, vamos falar muito de Vasco. Querido Alexandre Campelo, presidente do Vasco da Gama, momento não é aquele momento que todos nós gostaríamos. E eu já começo logo com uma pergunta que é para a gente ambientar. Por que, presidente, que o Vasco é tão difícil politicamente? E eu queria que o senhor falasse, desde o momento que o senhor entrou lá, que foi tumultuado, até hoje, se a política no Vasco mudou, está mais tranquila, apesar de ter não sei o quê, de assembleia de não sei o quê, vota, não vota, isso a gente vai falar um pouco. Como é que o senhor enxerga a política do Vasco hoje e por que o Vasco é tão difícil? Presidente Campelo, obrigado e boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, Léo Lacerda. É um prazer aí participar do programa do Fala com o Presidente. Enfim, o momento, de fato, não é o melhor, né? O humor, né, do sócio, do torcedor, está sempre muito relacionado aos resultados do futebol, e é natural que quando o futebol oscila, quando ele não vai bem, que as pessoas, né, movidas por paixão, não estejam satisfeitas. Quando você fala da política do Vasco, se foi difícil, se não foi, acho que é sempre muito difícil, porque é um clube entre os maiores do Brasil, uma torcida imensa, apaixonada, mas especialmente porque dentro da política, né, as últimas 2 décadas, né, os acontecimentos dessas 2 últimas décadas levaram o Vasco para uma fragmentação muito grande na política. Então, normalmente você tem nos clubes 2 ou 3 grupos, o Vasco hoje tem aí, sei lá, mais de 20 grupos, e assim, com uma política, eu diria, muito nociva para o clube, muito nociva, porque as pessoas muitas vezes colocam interesses pessoais ou interesses de pequenos grupos na frente dos interesses do clube. Eu já ouvi de alguns outros dirigentes, de alguns outros torcedores, que em outros clubes as pessoas disputam a eleição, que muitas vezes a disputa eleitoral é uma disputa acirrada, mas, passado o processo eleitoral, todos se voltam para o bem do clube, todos trabalham para que o clube caminhe bem. E a gente não vê isso no Vasco. O que a gente vê no clube já há algumas décadas é a eleição acaba, né? E aqueles que foram derrotados já começam a trabalhar um novo processo eleitoral, já fazendo oposição, e muitas vezes, óbvio que a oposição é saudável, é importante existir oposição, até para que quem está na gestão se sinta cada vez mais obrigado a fazer um bom trabalho, mas ela precisa ser uma oposição responsável, uma oposição que vise e que pense no bem do clube. Mas isso não é o que a gente vê no dia a dia. O que a gente vê, normalmente,
são interesses pessoais, interesses de grupo, prevalecer sobre os interesses do clube, os interesses coletivos do clube. Então, é sempre muito difícil. Isso não acontecia, Alex, lá atrás. Isso é uma prática que vem, talvez, dos últimos 20, 30 anos. Presidente, Léo, já vou passar para você fazer uma pergunta, mas eu tenho uma curiosidade ainda dentro dessa área dessa questão do processo de eleição, que é tão difícil, tão conturbado. E aí eu tive, inclusive, contato com pessoas, com sócios que pagaram e que não sei o quê, e que o nome não entrou na lista, e sai da lista, e entra na lista. Por que isso acontece, presidente? Porque me parece... E aí teve, inclusive, tinha uma história de que o Vasco o sócio pagar em juízo para receber, aí já tinha uma história que o Vasco ia devolver o dinheiro e o clube precisando de grana. Como é que é isso? Por que esse processo é um processo que... Aí teve, no outro período, negócio de urna 7. Por que não é uma coisa que, aparentemente, tão simples? Até porque o número de sócios não é nem tão grande assim, né? Sócios, que eu digo, votantes. Por que isso é um problema de estatuto? Como é que o senhor vê essa questão aí de ser tão difícil colocar dinheiro para dentro de um clube que precisa de dinheiro e essa puxa daqui, puxa dali? Bom, vamos lá, Calheiros. Assim, primeiro dizer o seguinte, essa não é uma questão financeira, tá? Nós, enquanto gestão, desde o início tivemos uma preocupação de dar ao clube, dar ao torcedor e ao sócio uma eleição transparente, né? E eu não estou aqui só colocando isso da boca para fora. Nós praticamos isso desde o início. Nós abrimos um processo de reconhecimento, de recadastramento dos sócios, para que a gente limpasse o sócio, para que a gente pudesse identificar de fato o sócio, eliminando qualquer tipo de irregularidade. Eu demiti ou afastei todos aqueles que trabalharam com o sistema de sócios estatutários, integrei o sistema estatutário de sócio estatutário ao do sócio torcedor, entregando essa base de dados a uma grande empresa, uma empresa que gerencia tudo isso, e passei a publicar, para que não houvesse a menor dúvida quanto à lisura desse processo, eu passei a divulgar no site do clube a lista de sócios, mês a mês, há mais de 1 ano e meio. Então, acho que isso é um movimento muito claro, Alex, em direção à transparência, em direção à lisura do processo eleitoral. Mas aí o que acontece? Aí tem o dedo da turma da Identidade Vasco, que quer avacalhar o processo. E aí o que eles fazem? Primeiro, pegam todos aqueles que foram anistiados, e sócios gerais que foram anistiados lá atrás, e isso foi feito exatamente no sentido de aumentar a arrecadação do clube, porque o que nós identificamos lá atrás? Uma série de sócios, como você disse aí, e quem é sócio do Vasco, quem vive no Vasco há muito tempo sabe disso, uma série de sócios deixaram de ser sócios porque não conseguiam pagar as suas mensalidades, por N motivos, porque cadastravam o cartão de débito ou de crédito e a mensalidade não era debitada, porque não conseguiam imprimir boleto, porque não recebiam boleto em casa, e aí eles acabavam desistindo dos seus pagamentos, e o sócio geral, depois de 3 meses sem pagar, ele é eliminado do quadro. Tá certo? O que nós fizemos? Reconhecendo essa falha histórica do clube, nós abrimos uma anistia e colocamos esses sócios para dentro. E abrimos uma anistia num período que não comprometeria a eleição. Ela não foi feita 1 ano antes da eleição. Ela foi feita há mais de 2 anos antes da eleição. Para você ter uma ideia, esse sócio que foi anistiado, quando chegar lá em novembro, na data da votação, ele vai ter pago mais do que os sócios que entraram a partir da redução das joias, do valor das joias,
entre junho e agosto do ano passado e que entraram para votar. Então, esse sócio anistiado, ele foi eliminado por conta dessa manobra da Identidade Vasco e ele terá pago mais do que quem entrou e vai ter direito a voto. Então, isso é uma manobra que foi feita, como eu disse, que tem a finalidade de impedir esses votos, porque sei lá por quê, talvez para tumultuar mesmo. E quando você fala de sócio que pagou, que não pagou, é diferente. É diferente. A gestão do clube não fez absolutamente isso. Não fomos nós que decidimos quem vai votar, quem não vai votar. Vale lembrar que tanto eu quanto o presidente Mussa fomos votos vencidos dentro da junta eleitoral. Fomos votos vencidos. E aí a junta eleitoral, o que aconteceu? Há um ano atrás, provavelmente, o presidente do Conselho Deliberativo bota em votação um regimento interno que não existia para a Assembleia Geral, onde ele tira o poder do presidente Mussa e dá poder ao Valentim, que é o presidente do Conselho Fiscal, no momento de julgar as impugnações. E aí o que acontece? Voltou a luz aqui. Voltou. Tá ouvindo aí? Tá todo mundo ouvindo? Eu estou ouvindo. Deu aqui deu... Não, perdi muito, não. Vamos nessa. Falando da junta. Então, lá atrás, o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Roberto Monteiro, cria como é que é o nome? Um regimento interno para a Assembleia Geral, que tira poderes do presidente da Assembleia, que é o seu Mussa, e passa esses poderes para o Edmilson Valentim, que é o presidente do Conselho Fiscal. E aí o que acontece? No momento em que eles tiram um determinado número de sócios e que esse sócio faz uma impugnação, faz uma reclamação, demonstrando que ele deveria estar na lista de sócios, essa impugnação ela vai para julgamento. E há a formação de uma comissão, que é a junta recursal, que tem o presidente Mussa e os 3 membros do Conselho Fiscal. 2 estão alinhados com a Identidade Vasco. Ora, basta que dê empate, porque aí quem desempata é o Edmilson Valentim. Então, ele vai sempre prevalecer aquilo que é o entendimento deles. Sim. Você está entendendo? Sim. Mais do que isso, eles distorcem uma decisão judicial que diz que o sócio que fez os seus pagamentos tem que reingressar para a lista. Aí eles distorcem isso. Então, sócios que, inclusive, já haviam sido eliminados do quadro, vão lá, depositam na conta do Vasco, isso não é pagar o Vasco, porque eles já tinham sido eliminados, e eles retornam ao quadro eleitoral, ou seja, eles fazem questão de bagunçar o processo eleitoral. Nós estamos brigando para que o processo eleitoral seja um processo limpo, isento, e eles estão trabalhando para tumultuar, porque talvez tenham algum benefício em meio a essa confusão toda. Ô Léo, você tem pergunta? Não necessariamente só sobre isso, tá, Léo? Fica à vontade. Não, tudo bem. Mais uma vez, boa noite, Alexandre Campelo. Eu tenho uma pergunta a respeito sobre a decisão, né, da comissão de inquérito que recomendou suspender o Mussa por 90 dias, né? 8 votos a 2. Tipo, se você achou justa essa decisão, que vai, de repente, possibilitar ele do processo, né, do Vasco, ele era o presidente da Assembleia Geral, então ele não vai poder mais convocar, pelo visto, se sair for à frente. E se você acredita em eleições diretas, com todo esse cenário político e conturbado que nós estamos vivendo. Bom, vamos lá, Léo. Eu acredito sim na eleição direta. No meu entendimento, o presidente Mussa cometeu alguns equívocos quando da Assembleia Geral Extraordinária. Eu tentei ajudar, defendi que ele fizesse as coisas exatamente dentro do estatuto para evitar que aqueles que não têm interesse, né, que não tinham interesse que passasse, que a Assembleia Geral Extraordinária acontecesse, pudesse entrar na justiça. Então,
Para começar, eu acho sim que ele cometeu uma série de equívocos e que talvez essa junta tenha trabalhado e votado em cima daquilo que diz o estatuto. Eu sou contra a punição do presidente Mussa, sou contra o seu afastamento, vou trabalhar, eu acredito que vai ser convocada uma assembleia extraordinária do Conselho Deliberativo para julgar o presidente Mussa, vou trabalhar para que isso não aconteça, embora entenda que ele errou, embora entenda que ele fez uma Assembleia Geral Extraordinária completamente irregular, fora do Vasco, sem o controle do clube, mas acho que, pelo bem do Vasco, a gente não deve afastá-lo dessa função, a gente não deve macular ainda mais a imagem do clube com o afastamento de um presidente de poder. Então, essa é a minha posição. Acho que, apesar dele ter cometido equívocos, a gente deve sim, porque é uma vontade do sócio, porque passou dentro do Conselho Deliberativo, por unanimidade, a questão da eleição direta. Enfim, dessa forma, eu vou trabalhar para que ele não seja punido, para que ele não seja afastado, apesar, como eu disse, de todos esses equívocos cometidos pelo presidente Mussa. Presidente, aí o senhor, como é que o senhor avalia esse primeiro mandato e o porquê que o senhor quer continuar aí? O senhor acredita que... E a gente estava até conversando aqui. Travou lá. Né? Como é que o senhor avalia esse primeiro mandato, não só na área administrativa e tal, mas também em relação ao futebol, e como excluir uma coisa da outra, como mostrar que o senhor fez uma boa gestão, embora o time do Vasco esteja claudicante. Como é que o eleitor vai conseguir identificar essa diferença? Alex, assim, vamos lá. Vou começar falando primeiro da gestão, depois do motivo pelo qual eu entendo que devo e que mereço a reeleição, para, por último, falar do futebol. Quando nós assumimos o clube, lá em 2018, nós buscamos um planejamento para mudar todo o cenário caótico que a gente encontrava no clube, quer seja do ponto de vista financeiro, administrativo, desportivo, de imagem, de tudo. Então, nós fizemos um planejamento e, nesse planejamento, a gente entendia que esse planejamento precisava ser um planejamento de médio e longo prazo. A gente não transforma um clube da grandeza do Vasco, com as dificuldades, com os problemas gigantescos que o clube apresentava e ainda apresenta, da noite para o dia. Isso é um processo longo e que a gente precisa traçar os objetivos, ter os objetivos muito bem desenhados para curto, médio e longo prazo. E assim nós fizemos e começamos a gestão. Apesar de toda a conturbação política que nós tivemos durante esses 3 anos, que foram inúmeras e que, com certeza, causaram uma série de dificuldades adicionais, eu acho que nós obtivemos avanços expressivos nas mais diversas áreas. Nós tivemos avanço expressivo na questão do endividamento do clube, porque fizemos inicialmente um trabalho de reconhecimento da dívida, de renegociação de grande parte dessa dívida. Pagamos muita dívida, só no primeiro ano foram mais de 90 milhões pagos, no segundo ano mais de 60 milhões de dívidas pagas. Nós iniciamos um processo de reestruturação da gestão, modernização da gestão, de profissionalização. Eu vejo muita gente falar que vai profissionalizar a gestão do Vasco, que vai profissionalizar a gestão do Vasco. Eu diria, Alex, que essas pessoas não conhecem o Vasco, elas não frequentam o Vasco, elas não acompanham o Vasco. O Vasco hoje já está profissionalizado. Em cada área de atuação existe um profissional competente à frente. E eu posso citar todos eles aqui para vocês. Então, hoje o Vasco
já trabalha de forma profissional, com decisões colegiadas, com decisões que são discutidas em comitê. Tudo que dizem aí que vão fazer, o Vasco já foi feito, já está sendo feito, o Vasco já tem. Tá certo? Nós criamos o RH no Vasco, no clube que não existia, nós criamos setor de compra que não existia, nós implantamos um ERP, que é um sistema integrado. Hoje todas as compras são controladas, passam pelos setores, tem que ter aprovação dos mais diversos setores, até chegar na aprovação do presidente. Nem o presidente faz qualquer contrato ou contratação sem que passe por todos esses setores. Então, isso demonstra a profissionalização, a seriedade dessa gestão. Nós qualificamos os nossos profissionais em todos os setores, tá certo? Nós avançamos no futebol no que diz respeito à filosofia do clube, também investindo nos profissionais, na qualidade, não só na filosofia, mas na qualidade dos profissionais que compõem o futebol, desde a base, mas especialmente na base. Nós trabalhamos no patrimônio, né? Porque todos esses projetos eles estão integrados, não tem como o futebol avançar, como se ter um futebol forte, se você não tem uma infraestrutura capaz de oferecer as condições necessárias. Então, nós fomos atrás de um CT que nunca existiu, e aí nós entendíamos que não bastava ter um único CT, e fomos atrás de um segundo CT que está prestes a ser entregue. Isso, apesar de todas as dificuldades causadas por essa oposição que é autofágica, por essa oposição que trabalha contra o clube. Então, tivemos avanço no marketing. Nós assumimos o clube sem um patrocínio. Hoje, a camisa do Vasco, os espaços, porque quando se fala de patrocínio, não se fala só da camisa, existem várias outras propriedades que devem ser negociadas, que podem ser negociadas. Então, através desses patrocínios, nós conseguimos construir uma escola sem que fosse tirado recurso do cofre do clube. Nós estamos construindo o CT de Caxias também a partir de patrocinadores que o torcedor não vê, que parece invisível, mas que estão aí em parceria com o clube, fazendo essas entregas. Então, nós tivemos avanço nas mais diversas áreas, tá certo? O próprio futebol profissional, nós vimos há muito tempo com resultados ruins, Todos os presidentes que me antecederam acabaram caindo para a segunda divisão. Nós corremos, o nosso maior risco foi no primeiro ano, e nós conseguimos nos livrar, e a gente vem num processo de qualificação do futebol. Nós estamos reclamando hoje que o futebol não está indo bem, que está ruim, que está isso, está aquilo, mas a gente está ali em 10º lugar, com possibilidades de crescimento. Então, eu acho que o torcedor vascaíno, que o sócio vascaíno, que é aquele que vai lá decidir a eleição, ele, nesse momento, ele tem que deixar um pouco a paixão de lado e colocar a razão na frente. Entender que o clube passa por um processo de reestruturação e que se não se consegue o resultado em 1, 2 anos, que não é com estalar de dedos que você paga todas as dívidas, como eu tenho visto alguns candidatos aí dizer que no dia seguinte que entrar vai ter todas as dívidas pagas, que vai botar 1 bilhão para dentro, que vai trazer um time forte, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles só não dizem como, são sempre genéricos nas suas colocações. Existe uma diferença muito grande entre o mundo virtual, o mundo do imaginário e o mundo real. Tá certo? Então, eu acho que o vascaíno, que é sócio, ele tem que buscar um maior conhecimento para entender o que essa gestão está fazendo, porque esse não é um trabalho para 3 anos, é um trabalho para 6, para 10 anos. Nós estamos, por exemplo, com um projeto de ampliação e reforma de São Januário. Esse projeto está sendo trabalhado há mais de 1 ano, 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, na realidade. E só vai estar em condições de começar, de fato, a obra a partir do meio do ano que vem. Então, veja que esse é um projeto que vai precisar de 3, 4, 5 anos. Ele vai atravessar algumas gestões. Talvez não seja inaugurado nem na minha gestão se eu for reeleito.
Então, eu acho que o vascaíno tem que entender o processo pelo qual o Vasco está passando. Eu acho que ele precisa entender que essa gestão que entrou aqui está entregando tudo o que se prometeu, tudo que prometeram aí e não cumpriram, essa gestão está cumprindo. Então, eu acho que é isso que me credencia a ser candidato a mais um triênio para que eu possa concluir esses projetos, para que eu possa concluir o nosso planejamento. Presidente, nessa reforma há previsão também do entorno de São Januário? Já há um contato com o poder municipal, estadual, para fazer o entorno de São Januário? Sim, existe sim, conversas bem adiantadas, existe planejamento para tudo isso. Embora as pessoas se preocupem muito com o entorno, eu posso te garantir que isso não nos preocupa. E eu não estou falando aqui sem conhecimento, eu estou falando aqui com conhecimento, a partir de conversas, a partir de entendimento de pessoas que são altamente qualificadas para se posicionar e para falar a respeito disso. Então, o entorno de São Januário não é o problema, não é o problema. Muitas pessoas se preocupam com isso, mas eu tenho certeza que a gente tem soluções e que esse não é o maior problema. Isso será solucionado. Ô, Léo, só para você ter uma ideia, o Vasco cria quase 1.400 vagas, ou em torno de 1.400 vagas a partir dessa obra. Mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é um choque de ordem, o Vasco, junto com o poder público, criando iniciativas que possam melhorar a vida das pessoas daqui da Barreira, que possam melhorar os serviços que são entregues aos moradores e que tenha serviço público no momento dos jogos, que tenha toda digamos assim, um fluxo, uma viabilidade de chegada ao estádio, e a gente tem isso tudo muito bem estudado, com diversos itens, diversas propostas de soluções para... Deu uma travadinha aí, ó. Deu uma travadinha. Ô, Léo, fala-me. O nosso presidente deu uma travadinha, mas a gente vai resolvendo. Opa, bem. Não, foi. Deu para ouvir bem. A galera que está ligada aí, ó, a galera pode participar, mandar perguntas, pode mandar perguntas, escrita aí, pode mandar superchat, pode mandar tudo aqui para o Pop Bola que a gente coloca. Obviamente que eu não vou colocar aqui ofensa, xingamento, que isso não contribui absolutamente nada para o Vasco. Numa boa. Também abre espaço para a galera da Identidade Vasco, claro, para também ter o seu posicionamento aqui no nosso programa. Léo, faça a sua pergunta para o nosso Campelo. Eu queria perguntar ao Alexandre Campelo a respeito da dívida do Vasco. A dívida do Vasco ela não cresceu, mas ela também não diminuiu. Gira em torno de 600 milhões na casa disso. Se não for isso, depois o Alexandre Campelo me corrija que ele tem uns números melhores do que eu. Mas para o próximo triênio, porque se a gente parar para olhar, tudo bem, nós estamos aí vivendo um tempo de pandemia, uma dificuldade muito grande. Mas 3 anos se passaram e a gente tem problemas no futebol, tem alguns tipos de problema, né? Em questão de ordem de salário, enfim, fatores, funcionários. Qual é o planejamento para mais 3 anos, Alexandre Campelo, para tentar captação de novos recursos para poder, sim, conseguir estar em dia e diminuir essa dívida? Eu vejo, como você disse, muitos candidatos prometendo aporte financeiro, prometendo isso, aquilo. Enfim, eu não vou aqui duvidar e também não vou também afirmar sobre cada candidato, né? A gente vem aqui para perguntar. Mas você que já está no poder há 3 anos, o que você poderia fazer mais 3 anos para, sim, diminuir a dívida e ter um time competitivo? Porque, como você disse aqui no início dessa entrevista, o torcedor ele é movido pelo futebol, pela paixão. Pela paixão, né? Isso aí. Bom, vamos lá, Alex. Primeiro, fazer uma correção. A dívida diminuiu sim e está diminuindo. O que acontece, Alex? Talvez você não saiba. Léo Lacerda, foi eu que perguntei.
O Léo, desculpa. Foi o Léo, tudo bem. Desculpa, Léo, troquei o nome. Eu sei que foi você, mas na hora de falar, troquei o nome. Léo, o que acontece? A dívida ela diminuiu sim e vem diminuindo. Mas o que acontece? Quando eu assumi o clube, que eu fiz o meu primeiro balanço, a dívida era de 680 milhões, tá certo? Ela foi reduzida no primeiro ano, no segundo ano ficou ali mais ou menos a mesma coisa, até cresceu um pouquinho, ou seja, em relação ao que a gente havia reduzido, ela acabou aumentando um pouco, mas ainda era menor do que quando eu assumi. Entretanto, lá atrás, se não me engano, em 2015, houve a entrada de um recurso que era de luvas e que ele precisava e que existia um entendimento contábil naquele momento, mas que mudou. Então, esse recurso ele precisou ser lançado agora. Então, embora esse recurso já tivesse, isso não foi endividamento, não foi nada, ele precisou ser lançado como verba deferida. E isso dá a impressão de que a dívida aumentou, o que não é verdade. Se isso tivesse sido feito, por exemplo, em 2018, esse lançamento, a gente teria partido de uma dívida não de 680, mas de 740. Aí você hoje ia ver que a gente conseguiu diminuir a dívida. Como a gente foi obrigado a lançar só agora, a impressão que dá é que você ficou estagnado, o que não é verdade, tá certo? Em relação ao fortalecimento do time, a gente vem aos poucos fazendo isso. Vou repetir algo que eu digo sempre. A gente, no primeiro momento, buscou redução dos custos do clube para que pudesse, com o aumento de receita, começar a pagar dívidas. E nós baixamos a folha salarial de 5 milhões e pouco para 4 milhões. Mantivemos esse ano de 2020 em 4 milhões, mas tentando qualificar mais a equipe. E isso vem acontecendo. E a ideia é que, a partir do ano que vem, a gente comece a investir um pouco mais no futebol para que a gente consiga ter times cada vez mais competitivos. Mas, como eu disse lá no início da minha fala, a gente só vai conseguir voltar a ter times competitivos quando a gente conseguir quebrar esse ciclo vicioso de endividamento. Tá certo? O que a gente está fazendo para trazer mais recursos? Bom, primeiro, nós já conseguimos estabilizar os custos do clube, que são muito baixos. Hoje, o custo do clube é bem baixo, quando comparado ao cenário nacional. Em relação ao aumento das receitas, a gente vem trabalhando para o aumento das receitas através de publicidade, de marketing, e isso vem crescendo. Mas a gente também está trabalhando e investindo em algumas coisas que vão aumentar as receitas, como, por exemplo, esse investimento que a gente faz na base, com a criação de infraestrutura, fazendo com que parte dos recursos do sócio-torcedor sejam utilizados para o pagamento dos atletas de base. Isso tudo vai criando condições para que a gente possa captar mais e formar mais grandes atletas e melhores atletas. Isso faz com que a gente aumente as receitas oriundas de venda de ativo. Quando você olha para os outros clubes, você vai ver que os clubes que conseguiram aumentar receitas, eles conseguiram aumentar receitas de que maneira? Através de publicidade, sim, mas muito a partir da venda de ativos, que são os atletas, e de mecanismo de solidariedade, de bilheteria, tá certo? E de programa de sócio. Então, nós já conseguimos um aumento no programa de sócio expressivo. A gente está investindo muito para ter um aumento na venda de ativos. E a gente tem um projeto de São Januário que vai nos dar condições de ter um aumento também na bilheteria. A gente adora São Januário, mas São Januário é um estádio que dificulta muito o aumento de receitas, porque você não tem, dentro de São Januário, uma setorização adequada para que a gente explore melhor os espaços. No estádio moderno, você tem espaços variados, que você pode cobrar desde o preço popular até preços bem expressivos, como, por exemplo, as cadeiras cativas, cadeiras especiais, camarotes. Isso faz com que você aumente muito a arrecadação. Então, esse é um processo que ele vem no médio prazo. Você vai qualificando mais o seu time,
vai atraindo mais o interesse do sócio, do torcedor, há uma busca maior para assistir os jogos, você mantém o teu estádio cheio com uma taxa de ocupação mais elevada, aumentando os recursos de bilheteria. Isso faz com que haja uma concorrência maior na hora de adquirir ingresso entre os sócios torcedores. Isso faz também que os sócios torcedores migrem para planos de valor mais expressivo. Então, é um conjunto de fatores que faz com que você consiga elevar as suas receitas. Mas é preciso que o sócio entenda que esse é um processo de construção. Você primeiro precisa criar os alicerces para que você consiga edificar essa transformação. E a gente está fazendo isso através da construção de centro de treinamento, através do projeto de reforma e ampliação de São Januário, tá certo? Através do programa de sócios que nós criamos, agora criamos as capitanias e já estamos entregando as capitanias, já estamos com mais uma capitania pronta para ser inaugurada, que é em Portugal, e atrás dela virão muitas outras. Então, o sócio precisa entender que esse é um processo que não se coloca de pé da noite para o dia. Isso é feito ao longo de alguns anos. Mas quando começa a decolar, amigo, ninguém segura. Então, é isso que é preciso entender. O presidente, nós vamos entrar daqui a pouquinho também, falar um pouquinho de futebol, que a galera também está na pilha, né, para saber um monte de coisa. E aí vamos ver se a gente consegue tirar. Antes aqui eu estava vendo o senhor no telefone, falando ali alguma coisa, a expectativa é grande, mas daqui a pouco a gente vai um choque de ordem no presidente para saber se a gente tentar descobrir alguma coisa. Presidente, existe um projeto, dentro disso que você falou em relação à base, existe um projeto que é chamado, se eu não me engano, de Cidade do Vasco, que é um projeto que prevê também essa captação de mais jovens, se eu não me engano, em Caxias. É isso? Como é que é isso? Existe isso mesmo ou é maluquice da minha cabeça? Não é maluquice, não. Talvez seja maluquice da minha. Eu idealizei esse projeto, muito em cima da minha experiência profissional, da minha vivência dentro do futebol. Para quem não sabe, o Vasco aloja uma série de atletas. Não só o Vasco, como vários outros clubes Brasil afora. Mas a gente tem uma restrição. O menino abaixo de 14 anos, ele não pode ser alojado. Ele não pode ficar no alojamento sem a sua família. Então, isso faz com que os clubes tenham dificuldade, muitas vezes, de trazer um garoto do interior do país para jogar nesses clubes grandes. E aqui ou ali, alguns clubes já acabam dando algumas soluções não ortodoxas para isso. A gente sabe que, na escolha desses meninos, no momento em que eles estão para sair da sua cidade, de onde eles moram, para ir para algum clube, algumas coisas são levadas em consideração. Obviamente, a estrutura que vai recebê-los ela é muito importante. Então, só aqui, a título de exemplo, vai lá o olheiro do Vasco e o olheiro de um outro clube qualquer, vamos supor, de São Paulo, para não citar nome de clube. E aí, a gente tenta convencer o menino a vir para São Januário. O outro clube lá faz o mesmo. Só que o outro clube lá mostra lá um baita de um CT confortável, bonito, com televisão, com sala, com ambiente climatizado, com conforto para ver televisão, com cinema, com isso, com aquilo, ppp. E o Vasco mostra para ele, você vai vir para cá, mas você vai morar aqui embaixo da arquibancada. Ah, não, você tem 14 anos, não dá. A gente vai ver uma família para você ficar ali num apartamentinho, não sei aonde e tal. E aí você, na hora de treinar, você vai pegar o ônibus, vai andar 1 hora até chegar lá no CT que o Vasco aluga, que fica lá na Rio São Paulo. Aí, depois do treino, você pega mais 1 hora de ônibus para vir para o Vasco, aí você almoça e vai para casa. Para onde você acha que o garoto vai escolher? Se ele não for um vascaíno apaixonado, ele vai escolher ir para o time de São Paulo. Então, qual foi a minha ideia? Ao invés de dar essas soluções que são um arranjo, que
que não são, como eu disse, ortodoxos, eu imaginei a gente criar uma vila, uma cidade Vasco da Gama, onde eu tenho um centro de treinamento, com os campos, com os vestiários, com toda a infraestrutura de um centro de treinamento, uma escola, o Vasco já tem essa experiência, já tem essa escola, e amanhã, iniciando a reforma de São Januário, esses meninos não vão poder morar mais aqui, a gente vai ter que... Quer dizer, até poderão morar porque tem um alojamento aqui fora. Mas, enfim, a gente pode pegar essa escola, que é uma escola modular, feita de containers, levar para Caxias, ou criar uma outra escola lá, e criar uma pequena vila com apartamentos simples, talvez de 50, 60 metros quadrados, onde esses meninos poderiam vir com algum parente, com algum familiar. Então, eles estariam no seio da família, vivendo com seus familiares, que vão ter a possibilidade de interferir, de influenciar na sua criação, tá certo? E num ambiente agradável, propício, junto ao CT. Então, essa é a ideia, criar uma cidade Vasco da Gama, onde você tem moradia, onde você tem escola e onde você tem vestiário, centro de treinamento, campo, tudo para que esse atleta possa desempenhar da melhor maneira possível o seu futebol sem comprometer o seu desenvolvimento social. Essa é a ideia. Isso não é caro, isso não é caro. Ô, Léo, sai que é sua. Vai lá. Campelo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta, né, que todos querem saber devido aos acontecimentos de um passado bem presente logo no início da sua gestão, quando o Fred Lopes ele se retira, né, do seu governo, né, que estava ali, enfim, ele se retirou, e dentro dessa retirada, e quando ele lança a sua candidatura, ele dá várias entrevistas aí falando a respeito do contrato do Paulinho, a caixa preta. Eu não quero voltar nesse assunto do Paulinho, porque isso aí é uma coisa que quem acompanha as suas primeiras entrevistas está careca de saber das suas explicações e seria chover no molhado. Mas se levantou uma curiosidade do que fez o Fred Lopes mudar de ideia. Porque até então, eu não vou falar que ele era um inimigo político, porque eu acho que essa frase é muito forte, mas ele era um adversário e ele tinha alguns questionamentos, até mesmo a respeito, né, de contrato de jogador e tudo mais. E agora, né, não surpreendentemente, né, vou ser sincero, eu não me surpreendi dele não ter chegado até o final da sua candidatura, mas de ter se aliado juntamente com você. Então, eu queria saber o que convenceu o Fred Lopes a mudar de opinião. O que tipo assim, não vou falar seduziu, mas eu acho que a palavra certa é essa. O que convenceu ele a ele parar, refletir e falar assim, não, o Alexandre Campelo é o melhor para o Vasco? Eu acho que a resposta é muito simples, né? E assim, eu vou ser muito direto em relação a isso. O Fred saiu lá atrás no momento em que eu comecei a ter conflitos com os integrantes da Identidade Vasco. Por uma série de motivos que eu também já expliquei. Quando eu quis publicar o balanço, que eu entendia que era eu, através da minha gestão, quem deveria fazer o balanço e publicar, e não o ex-presidente Eurico Miranda, o pessoal da Identidade Vasco. Não sei se eles tinham um entendimento diferente, acho que essa não é a melhor palavra, mas eles queriam que o Eurico fizesse, porque tinham interesses naquele momento que era de fazer benemérito, essa aqui é a verdade. E aí tentaram me convencer a participar disso, tentaram me convencer a aceitar que o Eurico fizesse, e eu não aceitei. Aí a gente já começou a ter alguns atritos. Depois, quando eu interferi no controle do sócio estatutário, quando eu abri a caixa preta, quando eu demiti todo mundo e tirei isso de um núcleo fechado e entreguei para que uma empresa administrasse, e quando eu abri para que as pessoas pudessem fazer anistia. Então, ali a gente começou a ter um conflito e, lamentavelmente, o Fred acabou sendo influenciado por esse grupo, que era a maioria, acabou recebendo essa influência, acreditando em algumas coisas,
Ele, que já me conhecia desde que ele era criança, eu já era médico formado, trabalhava no Vasco, tinha uma relação até comercial com o pai dele, e conheci ele desde menino, então ele me conhece desde então. E, influenciado por essas pessoas, ele acabou rompendo. Ao longo do tempo, ele passou a reconhecer que se equivocou nas avaliações, que se deixou, talvez, influenciar por essas pessoas. E, mais do que isso, ele começou a observar o que a gestão, de fato, estava fazendo. Que a gente estava no caminho certo, que a gente estava trabalhando com seriedade, que a gente estava fazendo as entregas daquilo que nós prometemos, daquilo que nós planejamos. Acho que foi isso que convenceu o Fred de que a nossa gestão é o melhor para o Vasco. Foi a constatação de que essa gestão, de fato, estava entregando tudo aquilo que o vascaíno esperava em termos de melhoria para o clube. Simples assim. Ele reconheceu que se equivocou. A questão do Paulinho, obviamente, teve uma influência grande do senhor Roberto Monteiro, uma influência grande, que ficava tentando minar. Eles falaram um monte de besteira, mas nada conseguiram provar. Eu abri o contrato, eu abri todos os números, os balanços, os extratos bancários, de onde o dinheiro foi aplicado, para onde foi, para tudo. Quiseram fazer isso até na delegacia, e não deu em nada. Eu fui lá, prestei todos os esclarecimentos, mostrando o contrato de compra e venda, com um clube sério, que é o Bayern, mostrando onde é que entrou o dinheiro, como é que foi feito o câmbio e, centavo por centavo, para onde foi direcionado, sempre para as contas do Vasco, e dessas contas do Vasco, no que esse dinheiro foi utilizado. Inclusive dentro do Conselho Deliberativo. Presidente, entrando agora um pouquinho sobre essa questão de planejamento também, né? O senhor está dizendo em relação ao planejamento, enfim. No futebol, não me parece, e aí é uma opinião mesmo de quem está de fora, mas não me parece que o planejamento previa a manutenção, primeiro, e agora falando especificamente do futebol, a manutenção do Ramon como técnico, num primeiro momento. Embora, assim que ele assumiu, fez um trabalho e vinha fazendo um trabalho muito bom. Né? Vinha fazendo um trabalho muito bom, pelo menos dentro da minha avaliação. O time, os últimos jogos, não sei se aconteceu alguma coisa, isso eu queria até perguntar ao senhor, mas a minha avaliação é que ele vinha fazendo um trabalho relativamente bom, com dificuldade, com um elenco enxuto. A gente tem uma limitação técnica, a gente sabe disso, né? Até por questões financeiras, isso é óbvio. Quanto mais dinheiro você tem, melhores jogadores você traz. Isso é uma coisa meio óbvia. O Vasco não tem essa possibilidade. Mas a gente tem uma limitação técnica, mas também até de quantidade de jogador. Tem um elenco enxuto. Mas ele vinha tirando leite de pedra, vamos dizer assim. O que aconteceu para, depois do jogo contra... Primeiro, aquele primeiro tempo contra o Fortaleza, que a sensação que eu tive é que o Ramon perdeu o controle do time, como dizem, perdeu o vestiário, falam em panelinha, falam não sei o quê, falam essa coisa toda, tem muita coisa rolando. E estava dentro do planejamento demitir o técnico, por exemplo, às vésperas de um jogo importante, e não ter um outro técnico aí à mão, embora o senhor já esteja aí, talvez já tenha um nome. Como é que é isso? Como funcionou essa mudança radical de um time que vinha até um primeiro momento brigando lá pelo G4, com o time e tal, e de repente a coisa desandou? O que aconteceu, presidente? Bom, Alex, eu queria te pedir a permissão para fazer um complemento até numa pergunta do Léo em relação à questão financeira, se você me permite. Claro. Voltar um pouquinho antes de responder essa pergunta. Claro. Então, é só porque o Léo me perguntou qual era o planejamento, falando da dívida e tal, eu acho que demonstrei que a dívida está sendo reduzida, claro.
existe uma alteração contábil, mas se você for pegar o que a gente devia, o que deve hoje, com certeza a gente reduziu, e reduziu bem, apesar de todas as dificuldades. Esse ano, no primeiro semestre, o Vasco foi o único clube que não teve aumento de dívidas, foi o único clube que não aumentou o endividamento. E alguns dizem, né, eu já ouvi algumas pessoas dizer que a reestruturação financeira do Vasco ela parou em 2019. E eu gostaria de dizer que isso é uma absoluta mentira, isso não é verdade. Ao contrário, nós insistimos durante 2 anos, fizemos um trabalho bacana de reconhecimento de dívida, conseguimos realmente pagar. Existia uma ideia de fazer um fundo de investimento, que, aliás, eu vejo vários grupos falando disso, e, mais uma vez, me parece que esses grupos eles não sabem exatamente a realidade do futebol, não têm conhecimento do que acontece. Esses fundos de investimento creditório que eles dizem que vão construir, eles não são... Não é possível esse tipo de solução. Tanto é que quem estava aqui e que tentou durante 2 anos não conseguiu colocar de pé por uma simples razão. Qualquer fundo de investimento, ele precisa de alguma garantia. E nós não temos garantias para dar. Nem cota de televisão é possível. Com a mudança do contrato com a televisão, houve uma redução naquilo que era possível se dar como garantia. Antes você poderia dar, você utilizava um percentual do total daquilo que você tinha para receber. Então, se você tinha lá, vamos supor, 100 milhões para receber no ano, você tinha lá 30%, 40% que você poderia dar em garantia. Hoje, não é mais possível fazer isso. Por quê? Porque essa receita era garantida. Hoje, não. Hoje, você tem essa receita dividida em 3 partes. E só para não alongar, a televisão só tem como dar garantia de uma das partes. As outras 2 ele não tem como colocar em garantia, porque se o time cai para a 2ª divisão, ele deixa de ter essas outras 2. Então, portanto, diminuiu o volume de dinheiro que poderia ser colocado como garantia. E hoje não existe mais. Então, não dá para colocar fundo de investimento creditório, porque não existe essa garantia. Nem de direito de transmissão, nem qualquer outro. De atleta, cesta de atleta, como eu vejo alguns especialistas aí falar, não podem ser colocados como garantia para fundo de investimento, pura e simplesmente porque a FIFA proíbe que se venda ou que se ceda percentual de atleta. E, como eu disse, ao contrário do que dizem, a recuperação financeira do clube não parou em 2019, não, ela melhorou esse ano, coincidentemente depois da saída de um determinado grupo. Por que melhorou? Porque nós fomos atrás de outras soluções. Então, nós criamos um pool de credores que tem dado muito certo. A gente tem habilitado esses credores dentro do pool, de maneira que parte daquilo que o Vasco recebe, das receitas do Vasco, quer seja de televisão ou de venda de ativos, vai para esse pool de credores. Isso significa que nós temos um maior controle. Se não entra receita, tudo bem, eles não têm como penhorar, porque eles estão nesse fundo. Se entra receita, parte vai para esse pool de credores. Então, essa foi uma solução bastante criativa que nós demos e que está, de certa forma, ajudando muito e resolvendo o problema, especialmente das penhoras do clube. Então, o processo de reestruturação financeira ele está em curso e foi aprimorado, ao contrário do que alguns dizem. Respondendo à sua pergunta em relação ao futebol, ninguém prevê ou planeja o desligamento de um treinador. Nós apostamos no Ramon, porque eu especialmente, porque entendo que ele é um profissional bastante qualificado, estudioso, que tem um potencial muito grande. Nós acreditamos no potencial dele. Eu convidei o Ramon e trouxe ele para ser auxiliar técnico. Ele foi auxiliar técnico do Valentim, do Vanderlei, do Abel. E eu achei que era o momento dele assumir, porque achei que as condições eram propícias, que a gente podia apostar num treinador novo, com conhecimento, estudioso e tudo mais. Até porque a gente não teria a pressão da torcida
porque por conta da pandemia não há torcida, então isso seria, digamos assim, um ponto facilitador para ele, porque ele já conhecia o elenco, porque ele já conhecia a história do clube, porque ele tem identificação com a torcida. Então foi nisso que nós apostamos. E trouxemos o professor Lopes, que havia sido treinador dele, que também tem identificação, e a gente achou que isso poderia dar um casamento perfeito. E aí, como você falou, inicialmente a gente começou bem, mas qual é a minha análise? Após 10 partidas, se a gente pegar o jogo do Santos, eu peguei as últimas 10 partidas. Se eu pegar a última partida, que foi contra o Santos, e a gente fizer uma análise dessas 10 partidas, contando os 2 jogos contra o Botafogo da Copa do Brasil, nós disputamos 30 pontos, concorda? Perfeito. 10 partidas, 30 pontos. Nós só conseguimos 9 pontos. 9 pontos. 9 pontos significa 30% de aproveitamento. 30% de aproveitamento é o rendimento da equipe que está em penúltimo lugar no Brasileiro. E aí eu te pergunto, era o momento ou não era o momento? Essa é uma decisão difícil. Vamos apostar ou não vamos apostar? Ora, eu estou apostando a pelo menos 6 jogos, que vai melhorar, que vai acertar. E eu venho de 2 goleadas. Qual é o indicativo que eu tenho de que esse cenário vai melhorar? No jogo contra o Botafogo, nós não demos um chute a gol. Nós jogamos essas 10 partidas e boa parte delas foram com clubes, contra clubes que estão na parte de baixo da tabela. Isso tem uma importância grande. Nós fizemos 9 pontos, jogando a maioria desses jogos contra clubes que estão na parte inferior da tabela. Então, qual seria o momento de se fazer uma troca? Quando eu estivesse na zona de rebaixamento? Depois que a vaca fosse para o brejo? A gente sabe, eu acho que o Ramon tem um potencial enorme. Eu acho que ele vai ser um grande treinador, mas nesse momento, alguma atitude, um posicionamento precisava ser tomado e cabe ao presidente do clube tomar esse posicionamento. É da minha responsabilidade tomar as atitudes. E nem sempre são as mais agradáveis, nem sempre são as que nós gostaríamos de tomar. Então, foi isso que norteou. Obviamente que eu não vou falar nada além disso, não vou entrar na parte técnica. Acho que quando se está perdendo, surge um monte de coisa. Então, já ouvi falar um monte de besteiras por aí, de que não tem clima, que tem racha no clube. Não existe nada disso. Que os argentinos, né? Que os argentinos estão sendo... conversa fiada. O grupo é um grupo maravilhoso, é um grupo aguerrido. Agora, não estava conseguindo reagir. E cabe a mim tomar as atitudes. Foi isso. Marcelo, mais uma pergunta em cima disso daí. É uma pergunta, né, em 3, né? Vou aproveitar bastante o tempo que já está curto. Está curto. Para poder disparar, né? Vamos lá. Primeiro, né, a primeira de 3. O perfil de técnico que você está buscando. Tudo bem, nós tiramos o Ramon, que é uma aposta, mas conhecia muito bem São Januário e esses jogadores. E eu também acho que foi assertiva a decisão de, no caso, trocar a comissão técnica. No modo de ver, não teria como trazer um outro técnico, de repente, aí, né, gabaritado, né? Não que o Ramon não fosse, mas esse técnico não querer trazer a comissão técnica dele para poder trabalhar com ele e implantar uma nova filosofia de trabalho. Segundo, dentro disso, você vai trazer um técnico, mas você dará os reforços necessários para as posições carentes, jogadores que virão para ser titular ou serão só para compor elenco? E terceiro, você acha que até o final do seu mandato, né, a sua reeleição não está garantida, você acha que você consegue comprar o Martim Benítez e deixar o Martim Benítez aí como um grande patrimônio para esse time de futebol? E complemento rapidamente, Campelo, nisso tudo, complemento com a seguinte pergunta que as pessoas fazem muito, e era legal o presidente falar sobre isso. O pessoal fala muito assim,
Pô, contratou 3, 4, 5, é melhor contratar um só. Junta o dinheiro dos 4, 5 e contrata um só. Fala pra gente, campeão, como é que funciona isso aí? Eu vou começar falando aí, respondendo pela última pergunta, para depois voltar lá. Eu não dirijo um clube de futebol de salão. Então, a gente precisa ter elenco. E, para se ter elenco, precisa também de jogador para compor. A situação do Vasco financeira não é das melhores. A gente não vende sonhos. A gente fala de realidade. Então, o que eu prometi foi não cair em 18, disputar no meio da tabela em 19 e disputar acima do meio da tabela em 20. Porque esse é um processo. A construção de uma equipe ela se dá ao longo de anos. Eu peguei um time em 18 que era um time bastante desequilibrado, com vários jogadores com idade avançada, com salários elevados e com contratos longos. Você não tira um jogador desse facilmente. Esse é um processo. E a gente vem trabalhando nesse processo. Então, por isso que a formação de um elenco ela demora. Todo mundo falava que a gente tinha que investir na base. Nós estamos investindo na base. Todo jogo do Vasco tem 4, 5 jogadores da base, pelo menos. Nós já chegamos a ter 9. Mas você precisa ter jogador para compor. Por isso que algumas vezes você traz alguns para compor, você busca outros que vêm para jogar, mas é muito fácil quando você tem dinheiro. Você tem dinheiro, você vai lá e escolhe, eu quero trazer o Cavani. Eu vou lá e trago o Cavani. Agora, quando não se tem dinheiro, não é fácil fazer o que nós fizemos. Nós trouxemos o Cano sem botar um centavo. Nós trouxemos o Benítez sem botar um centavo. Nós trouxemos o Castan sem botar um centavo. E aí eu vou voltar um pouco mais. Foram apostas também. O Benítez não estava muito bem lá no Independente. O Castan tinha passado por uma cirurgia, estava lá na Itália, e nós trouxemos. Se não deu certo, é bestial. Deu errado, é uma besta. Então, se o Castan não tivesse dado certo, talvez estivessem falando o mesmo que falam em relação ao Bruno César. Quando nós trouxemos o Bruno César, também existiu um apelo enorme da torcida. Mas quando dá errado, foi o presidente que trouxe. Quando não dá certo, foi o presidente que trouxe. Claro, é sempre o presidente que traz. Então, assim, a gente busca trazer pessoas para jogar. Mas é bom lembrar que nós não temos dinheiro. Nós não temos dinheiro. Então, a gente precisa trazer peças para compor, até porque nós estávamos disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo, agora são 2, num calendário apertado, onde você precisa ter jogador para fazer a rotatividade. Então, não adianta eu contratar um ao invés de contratar 3, 4, porque aí eu não vou jogar futebol de salão. Eu preciso ter os 11 que jogam e mais 15, 16 de fora. Precisa ter elenco. E outra, jogador de base a gente tem que integrar, tem que dar força, tem que trazer, mas não pode achar que eles têm que resolver tudo. Então, quando eu tenho lá um jogador de base, eu tenho que ter outro de backup, porque se ele não engrenar, eu tenho que ter outro. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está investindo na base, a gente está dando oportunidade para os meninos e, na medida do possível, nós estamos fortalecendo o time. Desse elenco que está aí, eu acho que ninguém questiona o Fernando Miguel, ninguém questiona o Castan, ninguém questiona o Benítez, ninguém questiona o Cano. E foi essa gestão que trouxe. E trouxe sem botar dinheiro, Alex. Isso não é fácil, não. Tem clubes aí com dinheiro que contratam, pagam 15, 20 milhões e o jogador não emplaca, não dá certo. Ora, como é que você vai querer ter a mesma exigência quando não existe recurso financeiro? Então, eu acho que já respondi essa pergunta. Em relação ao Benítez, a contratação ou não, a gente está trabalhando, está buscando algumas soluções criativas para que a gente consiga ficar com o Benítez definitivamente. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente está trabalhando muito em cima disso. Muito. Então, como é a pergunta, eram 3 perguntas em uma,
O técnico que você estava me falando, o perfil dele, me parecia alguma coisa do Dorival ou o Filipão. Tem. A respeito de reforços, chegou até a ser uma matéria, né, no GE, com a sua fala, né, segundo eles, com a sua fala, que já estaria muito bem encaminhado o Latifi e o Valência, né, que o Vasco ainda buscava mais um terceiro reforço. Como é que está esses reforços? Estão para vir, não estão? Qual é a medida? Estão caminhando bem, como eu disse, mas ainda não tem nada certo, porque depende de algumas situações, que não adianta a gente entrar aqui no mérito. A gente tem uma expectativa grande de fechar pelo menos um desses aí, mas hoje não dá para falar, tá certo? Sim. Você me fez uma outra pergunta em relação ao treinador. Se você vai dar suporte, contratações. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Acho que eu já falei do Ramon, porque eu achava que naquele momento era oportuno a gente apostar num treinador jovem, num treinador estudioso, dar a ele a oportunidade de começar. E por que o Ramon? Por conta da identificação de tudo isso. Hoje eu acho que a gente precisa de um treinador com mais peso, com mais rodagem, eu diria, um treinador que consiga trazer para ele a responsabilidade, como foi com o Vanderlei, porque o momento não é tão propício quanto aquele que o Ramon assumiu. O Ramon assumiu no momento em que ele tinha tempo para treinar, tempo para implantar a sua filosofia de jogo e sem torcida, sem a pressão da torcida, pelo menos no estádio. A gente sabe que a torcida sempre faz pressão, né? Mas minimamente aquela pressão ali no dia do jogo e tal, ela não aconteceria. Isso, de certa forma, dá uma tranquilidade, não só para o Ramon, mas também para os meninos da base que estão começando, que jogam sem essa cobrança ali de errou a bola, a torcida está gritando, está falando. Então, assim, eu acho que hoje o ideal seria um treinador com mais rodagem, que pudesse chamar para ele essa responsabilidade. E, enfim, isso é o que está norteando. Brasileiro ou tem ideia de pode ser um estrangeiro, Campelo? Eu penso sempre no início em brasileiro, né? Até porque o mercado lá fora, muitas vezes, para você trazer alguém para resolver, o custo é mais elevado, né? Bom, a gente está aqui em cima do laço, a gente combinou um horário. Alex, desculpa, como eram 3 perguntas, ainda teve a sua, eu não sei se eu respondi tudo. Não, acho que sim, a respeito do o Léo perguntou. Não, a respeito do suporte para o novo treinador, porque a gente sabe que o time do Vasco ele tem que se reforçar. Sim, suporte de trazer. Se vai trazer jogadores para serem titulares ou jogadores para compor simplesmente o elenco. Não, tipo assim, não dá para cravar se vai ser titular, mas com o que eu desejo é trazer. Exato. O nosso desejo é trazer alguém para ser titular. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca. Presidente, a gente, para encerrar, já está encerrando, surgiu um papo aí que o nome de Abel, que é um grande amigo do senhor, que o nome do Abel foi falado novamente. Existe essa possibilidade ou isso é fake news? Não, é fake news. O Abel, de fato, é um grande amigo, assim como eu sou amigo de vários outros treinadores, de vários outros profissionais, mas a escolha, quando a gente faz uma escolha aqui, é sempre pautada na questão profissional, nunca na amizade. É natural que eu, com 36 anos de futebol, eu tenha vários amigos. Inimigos acho que eu nem tenho, né? Pelo menos não lembro. Então, assim, eu tenho muitos amigos no futebol, em todas as áreas, executivos, médicos, preparadores físicos, treinadores, mas isso não é levado em consideração no momento da escolha. No momento da escolha é exclusivamente profissional o critério. E assim, não faz sentido pensar no Abel nesse momento. O treinador deixou o clube faz pouco tempo. Eu acho que ele é um grande nome, mas nesse momento não faz sentido. Existe alguma verdade no Dorival Júnior ou também é só especulação? Olha, tem alguns nomes que a gente está levantando, que a gente está pensando. A gente ainda não fechou. Estamos conversando.
É isso. O presidente não solta, né, cara? A gente tem que descobrir isso, presidente. Falar. A gente está na expectativa, presidente. Segredo é a alma do negócio, amigo. É verdade. A gente vem aqui, às vezes... Eu já dei uma pista. Mas a pista que, porra, a gente busca um treinador mais experiente. Mas não ajuda muito, né? Mas tudo bem. Ô, presidente, amanhã... Mas isso é legal, Alex. Isso é legal. Você dá uma notícia hoje, aí amanhã... desmente, aí cria outra, vai criando assunto. Tá bom, presidente. Vasco e Flamengo amanhã. Vasco e Flamengo é um jogo cascudo. O Vasco vai com o técnico do Sub-20 e tal. Olha, sinceramente, eu aceito tudo, assim, do jogador e tal, de não estar bem, do cara errar gol, eu aceito tudo. Agora, vontade não pode faltar. O Vasco amanhã vai entrar com vontade, porque a sensação que eu tive, e aí eu vou falar para o senhor, vontade... no primeiro tempo foi um negócio que parecia que estava todo mundo apático, e aí eu vou falar com o senhor, vai chegar lá no vestiário e falar, galera, aqui, ó... São Januário, hein? Hoje é contra os caras. Como é que é a expectativa para o jogo de amanhã, para a gente encerrar, que eu já estou tomando seu tempo aí? A minha expectativa é a mesma que a sua, Alex. Assim, Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo. Né? Então não tem quem está bem, quem está mal. É porrada. É no coração. E eu espero que todo mundo entre com essa mentalidade, sabendo o que é Vasco e Flamengo. Isso aí. Isso é bom. Olha aqui, queria então aqui agradecer ao nosso querido Léo. Léo, dá o seu jabá rapidamente aí, Léo, do canal. Bom, quero agradecer primeiramente aqui o Pop Bola, você, Alex Calheiro, ao presidente Alexandre Campelo. Enfim, né? Desejar ao Vasco amanhã, né? Uma melhor sorte. A gente precisa dar uma resposta urgente, porque a torcida, ela sofre, né? Ela sofre e às vezes é até motivo de piada. Então, primeiramente para a torcida, né? Que amanhã o Vasco, né? Os jogadores, né? Tenham essa consciência. Não vou citar nomes aqui, também não tem necessidade disso. E desejar uma boa sorte para o Vasco amanhã, para o Alexandre Campelo. E agradecer a oportunidade, nosso canal, o canal da Torcida Vascaíno. Se você não nos segue ou não nos conhece, vai lá, pô. Canal da Torcida Vascaíno. Temos todos os dias live lá, às 5h30 e às 11 da noite, beleza? Obrigado. Show de bola, Léo. Presidente, queria agradecer. Lembrando que semana que vem, dia 16, nós teremos o Júlio Brandt aqui. Júlio Brandt. No dia 30, já confirmado também, o nosso Sérgio Frias. Vamos bater um papo. Presidente, obrigado. Obrigado, o senhor sempre nos atendeu. Já esteve lá no Pop Bola, sempre participou ali da resenha, da brincadeira. Não é fácil ser presidente do Vasco, mas eu imagino que você já sabia disso, até porque você já é cascudo, aí já conhece o clube muito bem. Então, agradecer, desejar boa sorte e amanhã... E vai lá no vestiário, dá esporro nesses caras, que amanhã é um jogo importante. Presidente, obrigado. Uma boa noite aí. Amanhã incorpora só um pouquinho do Eurico no vestiário. Entendeu? Bom, Alex, Léo, queria agradecer aí o convite de vocês, ter participado aí do programa. É importante essa comunicação, essa informação. Sou fã lá do programa, do Rock Bola. E, enfim, eu espero que amanhã a gente faça, de fato, um grande jogo. Tenho certeza que o time vai entrar sabendo o que é Vasco e Flamengo, o que significa para o vascaíno, o que significa esse clássico. Mais uma vez, agradecer a vocês aí. É isso aí. Então a gente fica por aqui, agradecendo a galera que participou aí, que esteve aí. A gente pegou algumas perguntas. Tem muita coisa, aquela coisa de ofensa, xingamento, a gente não bota aqui, porque eu acho que não vale a pena. Mas eu peguei algumas perguntas da galera que queria saber dessa contratação de jogadores, do Ramon, etc, etc. A gente colocou aqui. Agradecer a todo mundo. Obrigado. E semana que vem a gente volta. Amanhã tem live para os nossos membros lá no canal do Pop Bola. Você aproveita e se inscreve lá no canal Calheiros aqui, é Vasco. Uma última pergunta, campeão, que eu acabei esquecendo, que é sobre a televisão. Sobre a televisão.
A televisão, surgiu aquela coisa da televisão, da MP daqui, MP para lá, uma aproximação lá do negócio do Flamengo. Eu conversei até com a Sônia explicou que era uma questão de política, e política, às vezes, a gente tem que se aproximar né, dos adversários e tal. Como é que está essa ideia aí? A Vasco TV segue firme e forte, há um projeto de Vasco TV, mas sem deixar a TV Globo de lado. Como é que está isso? Só para finalizar, Campelo. Bom, primeiro, a Vasco TV, se você for olhar para trás, a Vasco TV antes da nossa gestão era uma, hoje é outra. Eu sou um entusiasta da Vasco TV, eu cobro muito, eu dou palpite, dou sugestão, mas especialmente eu cobro muito pelo crescimento da Vasco TV, porque eu acho que essa é uma grande ferramenta, porque eu acho que a Vasco TV ela nos dá a possibilidade, ela vai nos trazer a possibilidade grande de arrecadação. Antes ninguém falava de Vasco TV, hoje a gente já vê os opositores, todo mundo quer falar da Vasco TV, né? Então, só para deixar isso muito claro. Quanto a estar do lado desse ou daquele, isso não existe. As pessoas confundem. Nós fomos a Brasília representando os clubes cariocas. Nós não fomos de carona com ninguém. Eram 2 clubes brigando pelo futebol carioca. Tá certo? E o presidente de um clube como o Vasco tem que falar com todas as autoridades, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Nós temos exemplo aí atrás, onde nós tivemos a oportunidade de ter benefícios, de ter conquistado algumas coisas de maneira legal, porque o prefeito era vascaíno, o governador era vascaíno, o presidente era vascaíno e não se conseguiu nada por inércia. Eu não me omito, eu trabalho. E é por isso que hoje o Vasco tem CT. Porque eu não sou Crivella, eu não sou Eduardo Paes, eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu não sou nada. Eu sou presidente do Vasco. Quem estiver no poder, eu tenho a obrigação de ir lá falar. E naquela ocasião, eu falei com o município, eu falei com o Estado e falei com o governo federal, porque nós queríamos a volta do futebol. E não era o Flamengo, não era o Vasco, eram os clubes do Rio de Janeiro. Obviamente, as pessoas da oposição, de maneira maliciosa, querem criar factoides, querem criar essa sensação. Eu acho que isso é coisa de gente pequena, que pensa pequeno, que tem complexo de inferioridade. Eu não tenho. O Vasco é grande pra cacete. O Vasco não estava lá menor do que ninguém. O Vasco estava lá como protagonista. Como protagonista. E não na carona, como alguns querem dizer. O fato deles terem conseguido outras coisas lá são outros 500. Então é isso, ó. Agradecer ao presidente, mais uma vez, agradecer ao Saulo, que intermediou, agradecer ao meu amigo André, da Giante Automecânica, que também ajudou na intermediação, melhor mecânica, oficina mecânica. Pode levar o carro lá, hein, Campelo, que é bom. Eu aprovo. O André é um cara espetacular, nota 1000. Sei cara disso. Sério. Conhece, você sabe quem é. Conheço. Léo, valeu. Então é isso. Galera, amanhã, Pop Bola para os membros. Valeu, galera. Até a próxima, até semana.